Presidente Marcelo Ramos, demais deputados e deputadas, lamento aqui a ausência do relator, deputado Samuel Moreira. Quero aqui começar dividindo o meu entendimento que essa comissão, apesar de todos os esforços, caminha para cometer um grande erro, uma atitude muito cruel com o futuro do nosso país, da nossa nação. Essa comissão, a maioria dos seus integrantes, apesar dos bravos contrários, caminha para aprovar uma reforma da Previdência que não é boa para o Brasil, não é boa para os brasileiros e brasileiras, em especial para aqueles que vivem hoje em extrema dificuldade, ganhando 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Falo aqui de trabalhadores da indústria, trabalhadores do comércio, falo aqui de trabalhadores da agricultura, das agroindústrias, falo aqui de muitos servidores públicos, que muitas vezes são atacados, chamados de privilegiados, mas que lá na ponta, no dia a dia do Brasil, nas mais diferentes regiões distantes do nosso país, ganham sim ainda 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Como infelizmente ainda acontece com professores e professoras, que infelizmente ainda acontece com agentes comunitários de saúde e pessoas que desempenham funções estratégicas na área social, serve a população na área da saúde, serve a população na área da educação. Quero, mais uma vez, reforçar, então, diante desse contexto, a minha posição contrária. E a luta que faremos a partir do avanço dessa proposta na comissão especial, a luta que faremos nas ruas e faremos lá no plenário do Congresso Nacional. Desde 2011, tenho tido a honra de representar o povo do meu estado, do Paraná, aqui em Brasília. E provei, votando a favor, que não vejo nenhum tipo de absurdo em, de tempos em tempos, fazer ajustes na lei da Previdência do nosso país. Votei a favor em 2011, votei a favor de mudanças em 2015, criamos o FUNPRESP, criamos a lógica e a regra 85-95, acabamos naquela época, em 2011, em 2015, com o Brasil vive desde 2015. Isso já nos aponta a solução. A solução não é tirar dinheiro do bolso, como faz essa reforma da Previdência, de quem ganha 1, 2, 3 salário mínimo. Paulo Guedes, de forma mentirosa, apresenta um discurso para acabar com privilégios, mas Paulo Guedes, na verdade, tem lá no seu site do Ministério da Economia os dados, as informações que mostram que desses trilhões anunciados, 90%, 80% do dinheiro vai sair sim do bolso de quem ganha 1, 2, 3 salário mínimo. É uma medida, então, recessiva, é uma medida que vai gerar mais desemprego, vai tirar dinheiro de circulação, que é o contrário do que deveria estar sendo feito. O Brasil deveria, de novembro para cá, até porque a proposta que elegeu o presidente era de mudanças, era de progresso, o Brasil deveria, de novembro para cá, ainda na transição, estar discutindo política econômica, não para tirar dinheiro do bolso do povo, mas para colocar dinheiro no bolso do povo, para retomar o consumo. A nossa crise, desde 2015, tem relação direta com o consumo, todos os economistas reconhecem isso. A nossa crise, o que afeta cada brasileiro e brasileira hoje, tem relação, sim, com o clima do país, com a estabilidade política. O que a proposta de reforma da Previdência, discutida em novembro e dezembro, debatida e já encaminhada pelo governo a partir de janeiro, quase 6 meses, o que ela trouxe de paz social no nosso país? Nada. Pelo contrário, agravou ainda mais as preocupações, as incertezas, a irritação da população e até mesmo a insegurança de quem aqui deveria estar investindo. Colocaram um elefante branco, mobilizaram todo o governo como se essa, a reforma da Previdência, fosse a única cartada disponível, fosse a única ação possível. Isso não é verdade. É um equívoco, é um erro e que paralisou o Brasil desde novembro. Após as eleições, por mais da minha discordância do resultado,
as expectativas eram de crescimento. Eu conversava com empresários, todos acreditavam que o Brasil ia crescer 2%, 3%, alguns falavam até em 4%. E os empresários estavam, sim, decididos a investir. Os grandes produtores rurais, as grandes cooperativas do Paraná, estavam, sim, decididas a investir. E o que fez o governo? Poderia ter ficado calado, longe das polêmicas, longe dos twitters, e o Brasil cresceria, sim, 3%. O governo fez essa aposta cruel de transformar a reforma da Previdência na única e grande solução do país. Não é solução. Eu sei que hoje, muitas vezes a gente fala aqui contra o que diz as vozes dos grandes veículos de comunicação, mas eu falo com tranquilidade de quem falou também lá atrás, na época da reforma trabalhista, que apresentaram como a solução para todos os problemas do Brasil, e hoje se comprovou uma grande farsa, uma grande mentira, que só tirou direitos dos trabalhadores que vivem hoje ou em desemprego, de 13 milhões de brasileiros e brasileiras, ou na situação de outros 15 milhões que estão no subemprego, endividados, trabalham bem mais do que trabalhavam antes da reforma trabalhista, ganham bem menos do que ganhavam antes. Então não tenhamos medo, quero dizer aqui aos meus bravos companheiros e companheiras dos mais diferentes partidos que estão aqui contra essa proposta, de colocar a nossa convicção. E que o povo que nos assiste relembre um pouco o passado recente do Brasil. Os mesmos que mentiram aqui que a reforma trabalhista, que a terceirização, que a lei do teto de gastos públicos, tão cruel hoje com a saúde, com a educação, ao ponto de faltar medicamentos, ao ponto da gente estar vendo as nossas universidades praticamente quebradas, destruídas. Os mesmos que mentiram naquela época, mentem hoje novamente quando dizem que a reforma da Previdência é a solução para o Brasil. Observando o debate, e aí eu convido quem está assistindo, quem está presente aqui, a olhar inclusive as notícias dos órgãos que são pagos pelo governo federal, os próprios entregantes do governo, secretários do Ministério da Economia, o próprio ministro, secretários responsáveis pela condição da reforma da Previdência, começam a dizer o quê? Não vai ter investimento, mesmo com a reforma da Previdência. Não vai ter emprego, mesmo com a reforma da Previdência. Não vai ter equalização fiscal financeira do país, mesmo com a reforma da Previdência. Qual a pergunta que eu faço? Para que então fazer uma reforma da Previdência tão ampla e tão cruel? Nós poderíamos sim, e aqui eu como deputado de oposição do PT toparia, fazer mudanças na Previdência. Como eu disse, não tem problema nenhum. Já fiz isso em 2011, já fiz isso em 2015 e outros governos, outras legislaturas aqui da Câmara, do Congresso, já fizeram. Mas essa proposta não. Reconheço os pequenos avanços que a luta nossa aqui, do povo nas ruas, e a compreensão do relator, dos líderes partidários, proporcionou. Mas é muito pouco, viu, relator? É muito pouco diante da situação de drama que vive o nosso povo e a nossa gente, e diante da necessidade que o Brasil tem para voltar a crescer, ter consumo, o povo ter dinheiro, o povo ter rendimento. E a Previdência, principalmente para os pequenos municípios, que eu aqui, em grande parte, represento, é o motor da economia, é o que gira o comércio, a padaria, a farmácia, a loja de calçados. Então, que a gente ainda consiga aqui, nessa comissão especial, alguns avanços a mais, né? E aí eu chamo aqui a atenção, e o relator já esteve conosco, com a equipe da Comissão de Educação, para a situação dos professores e professoras. Não vamos cometer esse erro histórico que nem um país do mundo comete. Professor, professora tem que estar em primeiro lugar, tem que ter tratamento especial sim, tem que ter tratamento diferenciado. E vamos lá no plenário corrigir, em especial, as desconstitucionalização que disseram que teriam sido extintas, mas continuam sim, quando a gente examina friamente, e aí a gente pode estar dando um passo adiante, ainda pior, permitindo que mudanças sejam feitas sem a maioria constitucional, ou como é acostumado o presidente, por decreto e por medida provisória.